Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Zilli Market. Eu sou o Zilli e hoje eu vou comentar com vocês sobre essa reportagem que foi noticiada pela Seu Dinheiro a respeito de uma possível demissão pela RTSC de alguns gestores do DEVA11, da Devan. Então, como vocês sabem, eu sou advogado, eu tive acesso ao processo, tem mais de 1000 páginas, então eu estou me debruçando nele aqui todo esse final de semana e eu vou mostrar para vocês que essa reportagem tem algumas falhas de interpretação, né, de não entender muito bem o que vem acontecendo, mas a gente vai entender aqui certinho. Então, como vocês podem ver, a reportagem fala aqui, né, sobre o comando da Devan e que teria sido realizada uma assembleia na sexta-feira com a exclusão dos sócios Bruno Eiras Martins, Davi Camacho da Costa e Pedro Terranova. No caso, o Bruno é o gestor da Devan, o Davi cuidaria da parte das diretorias de distribuição e suitability e o Terranova responsável pelo compliance. E os três também são sócios, né? Eles fazem parte também do grupo RTSC. Aqui a reportagem da Seu Dinheiro informa que a RTC confirmaria, né, essa exclusão e que a decisão teria sido tomada em benefício dos cotistas dos fundos e da própria empresa. Já a Devan, né, diz que as destituições não são válidas, pois a assembleia na qual elas foram deliberadas e efetivadas havia sido suspensa pela justiça nessa semana. Então eu vou analisar com vocês aqui algumas peças do processo, não vou analisar tudo porque ali consta muitos dados desses sócios aqui. Eu vou fazer uma leitura sem nenhum julgamento, de forma totalmente imparcial, até porque eu não quero ser processado por nenhuma das partes, e mostrar para vocês o que vem acontecendo nesse caso, que envolve a RTSC, a Fortsec e a Devan. Então, como eu já falei para vocês, pessoal, o processo possui 1129 páginas. Esse é apenas um dos processos. Existem várias ações, existem ações de exibição de documentos, ação de nulidade de assembleia. Esse daqui é um processo que a Devan ajuiza para que não seja realizada a exclusão dos sócios. É justamente o processo que tem as decisões mencionadas na reportagem. Então aqui a primeira coisa é que a Devan mostra o que é a Devan. E a RTSC tem grande participação, 54,40% da cota societária da Devan é exercida pela RTSC. E aqui a gente vê os sócios que eles estão pedindo a exclusão, o Bruno Eiras Martins, Davi Camacho da Costa. Então, o Bruno com 17,50% de participação, o Davi com 12,50% e o Pedro Terranova tem apenas 4%. Aqui eles apresentam também o organograma da Devan, que é gerida pelo Bruno Eiras. Aqui a gente vê a participação do Bruno, do Davi como gestores, e o Pedro Terranova estaria aqui nessa parte de risco e compliance. Mas o que alega a Devan? A Devan alega faltas graves praticadas pela RTSC. Fala que essas faltas estão prejudicando a imagem da Devan perante o mercado financeiro, perante a sociedade como um todo. Aqui eles também atacam muito a Fortsec, alegando irregularidades e sustentando um conflito de interesses entre a RTSC e a própria Fortsec. Aqui é apresentado também o organograma da RTSC, e aqui a gente pode ver que o Bruno e o Davi da Devan, eles têm 16% de participação também na RTSC. Por fim, eles mostram o organograma da Fortsec e falam de uma venda que a Fortsec fez, né, da sua gestão, alegando irregularidades principalmente com a entrada da Juliana, aqui que alegam ser até esposa de um dos membros da Fortsec. Um fato interessante que eu vi aqui que pode justificar muito dessa problemática toda, né, dessa briga que vem acontecendo entre eles, e é uma briga de poder, mas a gente pode ver que além de ser uma briga de poder, também é uma briga por dinheiro. Aqui eles falam da descoberta de assembleias clandestinas e apropriação do lucro pelo sócio controlador. Então, eles atribuem, e eles, quando eu falo é a Devan, no caso, através do Bruno, do Davi, entre outras pessoas que fazem parte da gestão, eles atribuem ao Marcos Jorge, que é gestor da RTSC, uma acusação, né, feita por esses membros, de que Marcos Jorge estaria se apropriando de forma indevida, né, aqui eles falam da distribuição de 20 milhões que ele fez para ele próprio, do lucro da RTSC, e que deixou uma quantia de R$240 mil para um ex-sócio, Fernando Marques, e que deixou apenas R$5 mil para o Bruno e Davi e André Luiz. Então, aqui não estou fazendo acusação nenhuma,
Não estou fazendo nenhum julgamento acerca desse caso, não estou falando que nenhuma das partes está certa, mas a gente vê nessa disputa de poder entre a RTSC e esses sócios da Devan, a gente vê também uma disputa pela distribuição dos dividendos que vem gerando essa holding. Então, será que a maior parte das razões dessas disputas que vem acontecendo entre a RTSC, a Fortsec e a Devan, será que se iniciou por conta dessa questão de distribuição do dinheiro? É uma dúvida que a gente fica. E a outra parte que me deixou muito curioso aqui é justamente quando eles fazem acusações à Fortsec e informam sobre movimentações financeiras atípicas. Como eu já disse, aqui eu não estou falando se aconteceu, se não aconteceu, não estou fazendo nenhuma acusação. Mas o que a Devan, através dos seus gestores, vem falar aqui? E ela observa algumas movimentações que a Fortsec realizou, né, que foram justificadas como despesas. Sabe aquela parte do passivo do fundo que a gente vê todo mês, que vem as despesas, que desconta, e aí por isso a gente tem uma distribuição de dividendos um pouco menor? Ela vem alegando aqui que a Fortsec não foi transparente, né, em especificar quais seriam essas despesas com relação ao recebimento de alguns CRIs, né? Aqui a gente vê do GVI, do Gramado BV, do GPK, do Aquam Prime, e são valores muito altos pelo que a gente vê. Aqui, ó, por exemplo, a gente pode ver 4 milhões, 843 mil, 860 mil, 1.219.000. E a Devan acusa a Fortsec de não esclarecer muito bem como foi gasto todo esse dinheiro que foi retido a título de despesas. Por fim, eles continuam, né, nessa questão de alegar que a Fortsec e a RTSC estão praticando condutas ilegais, pedindo o afastamento até, né, da RTSC na gestão da Devan, querendo afastar totalmente a influência da RTSC do controle da Devan e querendo também a substituição da Fortsec, como a gente já viu em outras ações. Só para mostrar um pouco do outro lado, aqui eu vou pegar uma ação que eles pedem a nulidade das assembleias realizadas pela Fortsec, e aqui é uma contestação, né, que a Fortsec fez, e aqui ela fala tanto dessa ação quanto das outras 12 ações recentemente ajuizadas, né, pelos administradores da Devan. No caso, ela menciona o Bruno e o Davi, que são minoritários, e fala que os administradores da Devan utilizam indevidamente a companhia como um instrumento de pressão para defender os seus interesses pessoais em nada compatíveis com atividades por eles exercidas e o bom desempenho do negócio. E ela fala que eles buscam agora atingir a Fortsec como efeito colateral em sua cruzada contra a RTSC. Aqui a Fortsec até fala que Bruno e Davi eles propõem uma troca, que eles cederiam a participação deles de 16% na RTSC em troco de ter totalmente a participação da Devan. Eles queriam ter a gestão total da Devan em troco daquilo que eles têm na RTSC. E a Fortsec fala que diante da recusa da RTSC em se quer discutir os termos dessa proposta, Bruno e Davi se rebelaram contra a RTSC e contra o Marcos Jorge e iniciaram essa vergonhosa e pública empreitada para que a permuta por eles proposta acontecesse à força e em prejuízo do interesse social da Devan. Então, eu não sei se ficou muito claro para vocês aqui, mas o que vem sendo falado? Hoje, apesar da gestão da Devan ser exercida pelo Bruno e pelo Davi, que são minoritários com relação à cota, né, na sua participação social, porque a maior parte ainda está sob o controle da RTSC, a Fortsec fala que eles propuseram uma troca. Eles abririam a mão da parte deles de 16% na RTSC em troca deles ter o controle total da Devan. E que essa troca teria sido recusada pela RTSC e depois disso eles começaram a brigar contra a RTSC para forçar essa troca acontecer e eles terem mais poder na Devan. Não sou eu que estou falando isso, quem está falando isso é a Fortsec. E a gente já viu que tudo isso envolve uma disputa grande de dinheiro, né? Como eu demonstrei ali para vocês na acusação que a própria Devan faz com relação ao gestor da RTSC. E aí, por fim, o que aconteceu? Vou demonstrar para vocês aqui. A Devan convoca uma ata que entre as deliberações que seriam realizadas estava também a exclusão do Bruno e do Davi e do Pedro Terra Nova na qualidade de sócios diretores da Devan Asset. Como a gente pode ver aqui, ó, excluir extrajudicialmente os senhores Bruno Eiras Martins, Davi Camacho
e Pedro Terranova do quadro de sócios da Devan pela prática de atos de inegável gravidade. Por conta disso, foi ajuizada essa ação judicial e teve uma primeira decisão em sede de tutela antecipada, que é quando o juiz decide antes de ouvir a outra parte. E nessa decisão, a juíza decidiu, né, considerando as peculiaridades do caso, por suspender essa audiência, né, que estava sendo realizada, essa assembleia. Então aqui foi determinada a suspensão da assembleia convocada para 15/12 em relação à deliberação da exclusão extrajudicial do Bruno, do Davi e do Pedro. Depois disso, a RTSC se manifestou e falou que observou os limites estabelecidos na decisão e assim os sócios deliberaram tão somente sobre a propositura de ação de responsabilidade contra os administradores Bruno Eiras Martins, Davi Camacho da Costa e Pedro Terranova. Segundo eles, não tendo tratado da outra questão que estava na ordem do dia, qual seja a exclusão extrajudicial do Bruno, do Davi e do Pedro. E hoje foi publicada essa nova decisão. Aqui na sentença, a juíza faz um resumo do que estava sendo pedido e decidiu o seguinte. Ela informou que a decisão da Assembleia foi acautelatória e ela entendeu que para decidir agora em tutela antecipada, ainda não seria suficiente, né, as provas do processo, considerando que o juiz tem que ter uma intervenção mínima em conflitos societários, isso inclusive é até um princípio do direito societário, ela indeferiu qualquer pedido de tutela de urgência e concedeu o prazo agora para a RTSC fazer a sua contestação nessa ação. Então, por enquanto, ainda não houve a exclusão de nenhum sócio da Devan. O caso ainda vai ser discutido, vai ter que ser provado, né, toda essa parte de irregularidades que a Devan fala tanto com relação à RTSC quanto à Fortsec. E por outro lado, a RTSC fala que os gestores da Devan estão cometendo faltas graves que justificariam a sua exclusão do quadro societário e da gestão da Devan. Então esse caso ainda vai se estender um pouco. Nesse exato momento, o DEVA 11 vem em queda de 2,50%, provavelmente por conta dessa questão, dessa disputa. A gente vê aqui também o HCTR caindo 1,01%, mas para o fundo em si, essa disputa eu não vejo como um grande problema agora. Por outro lado, eu até vejo isso como uma coisa interessante. Por quê? Sem fazer acusação nenhuma aqui. Mas o que a gente está vendo? Vai ter uma maior fiscalização em torno da RTSC, da Fortsec e da Devan Asset. Porque é aquilo que a gente falou, aparece lá, gastos, despesas, não sei o quê, e a gente nunca sabe realmente se aquela compra realmente foi realizada, se aqueles valores não estão superfaturados. E quando está tendo um conflito entre um e outro, um fiscalizando o outro, para o fundo, apesar de gerar todo esse problema na mídia, que vai derrubar, não quero mais, para o fundo isso evita corrupção. Por quê? Se está um fiscalizando de cá e o outro fiscalizando de lá, a gente tem menos chance de ter corrupção no fundo. Vai ser mais conturbado? Vai. Mas, por outro lado, isso pode trazer uma maior segurança na questão de ninguém tomar alguma decisão precipitada ou alguma decisão que fosse considerada até corrupta, porque ele sabe que vai ter alguém fiscalizando. Então, mantenho tudo que eu acho para o DEVA 11 até hoje. Não faço nenhuma recomendação de investimento, né? Aqui vocês sabem que o nosso intuito é meramente educacional. Essa análise que eu fiz hoje aqui, eu tentei fazer de forma resumida, é complicada porque envolve muitos termos judiciais. Então, eu peço que se você gostou desse vídeo, né, em reconhecimento a tudo isso que eu vim fazendo nesses dias, deixa seu like, inscreve no canal para você continuar acompanhando esse desfecho. Eu tenho certeza que em canal nenhum você vai achar um acompanhamento tão destrinchado igual esse que a gente faz aqui com relação a esses fundos, porque eu estou todo momento investigando, todo momento tentando trazer novidades para vocês e de uma forma mais clara, mais precisa e mais jurídica. Porque a gente vê que até nos meios de comunicação, como os sites de notícias, eles dão as informações muito distorcidas, né? Então, é isso aí, pessoal. Deixa seu like, inscreve no canal e fica com a gente para a gente acompanhar o desfecho dessa história. Um abraço.